bem-vindos ao Ursula Carte, eu sou a Nath e hoje trago-vos a parte 2 do meu balanço de leituras de primavera. Como eu já vos disse na primeira parte deste balanço, vou deixar aí nos cards para vocês verem ou reverem, durante a primavera não que eu tenha lido exponencialmente mais livros, mas li bastantes obras até mais curtas. E então, para não vos trazer uma conversa chatíssima de 2 ou 3 horas, em que sou basicamente eu a falar e eventualmente fazer algumas parabéns, a tocar gatos, blá blá blá, eu decidi partir este balanço a meio. Já a primeira parte do balanço, que vocês, como disse, podem ver ou rever, e hoje venho-vos apresentar as restantes leituras de primavera que eu fiz. E então, a primeira obra que eu tenho para vos mostrar é a trilogia das Joias Negras, de Anne Bishop. Este é o primeiro volume, A Filha do Sangue. Temos também A Herdeira das Sombras e, finalmente, A Rainha das Trevas. E então, esta obra de fantasia, que fazia parte da minha mini TBR para 2020, vou deixar a vida nos cards para vocês verem ou reverem, uma leitura muito impulsionada pela Mystical Candles, e pela Shadow Frozen, e pela Nadia Batista. Só por acaso, ok? É uma obra de fantasia. Esta é apenas a trilogia inicial. E eu nunca tinha lido nada de Anne Bishop. E posso-vos dizer que, pelo menos esta obra, eu não sei as outras, tenho mais umas coisas para ler, não é? Mas para já, ainda só li esta. Não é para toda a gente. Não é para todos os fãs de fantasia. Ela começa extremamente confusa. Mesmo com algumas explicações, com estrelas, umas coisas aqui no início, é muita informação que cai do céu. Mas a minha recomendação é que sejam tão teimosos como eu e continuem a ler, ok? E então nós temos um mito vivo, prometido, uma grande feiticeira que vai liderar o povo. Nós temos aqui um tipo de magia, de pessoas que têm magia, que tem a ver com umas joias que usam e também tem a ver com outras coisas que vocês poderão saber quando lerem, como assim não pode comprovar, porque também não vos vou dizer tudo, não é? E naturalmente há pessoas que estão interessadas em que esta grande feiticeira venha e mude as coisas que não estão necessariamente muito bem entre o povo do sangue, e outros que naturalmente não estão muito interessados nisso. O sistema de magia é bastante peculiar. Existem de certa forma 2 hierarquias que concorrem e pode haver realmente alguma confusão, mas como disse, sejam teimosos e continuem a ler. Mas esperem uma história crua. Não há paninhos quentes, ok? Se vocês não... E isto é de certa forma um trigger warning, ok? Sem tentar dar muitos spoilers. Há violência, ok? Há uma guerra e durante a guerra há violência e há baixas e há situações que acontecem, inclusivamente violência sexual. Não vos vou dizer como nem porquê, mas existe. E portanto não é definitivamente uma história para toda a gente. Nem toda a gente tem estômago para isto. Mas eu gostei imenso da história, o meu volume favorito até foi este segundo. Porque quem gostar de trama política vai adorar isto. Há aqui outras situações, há muitas questões que são levantadas. Apesar da personagem principal inicialmente ser uma criança, esqueçam ideias de young adult, porque lá por haver protagonistas jovens não quer dizer nada que seja young adult. Tem que ver com o nível da seriedade e da importância, e muitas vezes profundidade dos temas que são abordados. Isto não é, repito, um young adult, isto é fantasia adulta, com situações difíceis de digerir. Mas eu adorei porque é cru, não estão para aqui com paninhos quentes, e eu não vos vou dizer o que é, mas Anne Bishop levanta aqui uma questão relativamente a umas criaturas específicas que me está a fazer muito querer ler os outros, porque eu quero ver como é que ela abordou não a mesma situação, mas qualquer coisa aqui que se vocês lerem vocês vão perceber porquê. E eu quero imenso continuar a ler Anne Bishop, quero ler os outros, quero ler mais sobre este mundo que foi criado pela autora. E é fantasia. Este livro e outros de fantasia também
deram para leituras do Aventuras Épicas, que foi o desafio de leitura que eu organizei com a Marta do Book Marta. E que talvez por ano haja nova edição, nós ainda não sabemos, portanto, stay tuned. E o livro que tenho para vos mostrar de seguida não é? Comparável bastante. São os Jogos Capricórnio, Robert Silver. Este é um autor de ficção científica, eu tenho imensos livros dele e é bastante conceituado lá fora, né? Naturalmente. Este é um livro de contos e por isso ainda deu para participar no Abril Contos Mil, da Mafalda do canal Outra Mafalda, ou Mafalda Holmes para algumas pessoas. E então nós temos aqui uma antologia de contos que aborda várias questões típicas da ficção científica, a questão da ética e da moral e dos avanços tecnológicos, daquilo que nós como humanidade queremos. Nós colonizamos um planeta e que estamos prontos a esbardalhá-lo a qualquer momento. Não é provavelmente uma obra maior, eu penso que inclusivamente não é uma das mais conhecidas do Robert Silverberg. Também tem aqui alguns textos que são, eu não diria não ficção, mas nota-se aqui umas lindas postas de pescada que ele vai mandando e há uma conexão com alguns acontecimentos, pelo menos num dos contos efetivos, como o facto do homem ter ido à lua. Para quem gosta de ficção científica é sempre uma recomendação, porque ele vai tocar em questões comuns na ficção científica, apesar de os meus gatos estarem a borrifar-se para aquilo que eu estou a dizer, mas é naturalmente uma recomendação para quem gosta do género. De seguida, eu tenho para vos mostrar a Odisseia de Homero. E eu não sei porque diabo é que me passou pela tola ler isto. Porque, eu não sei, isto não está em prosa, atenção, isto não está, lol, em vez está em prosa, ok? E tem alguma atualização ortográfica. Mas isto é uma edição antiquíssima da Europa América, é das primeiras, pela Flop e tal, as mais recentes eram mais bonitinhas. Tem algumas anotações, imensas anotações, porque não é? Toda uma referência à mitologia grega. E o texto, como eu disse, apesar de ter atualização ortográfica, é extremamente formal. Gostou-me imenso ler isto. Eu não recomendo que leiam esta edição, mas talvez uma mais recente, com termos menos estranhos, não é? A escrita é mesmo muito, muito formal. E eu gostei de tocar textos formais, assim, um bocado enervada. E então esta história conta-nos as aventuras de Odisseus, ou Ulisses, depois da Guerra de Troia. Começa numa altura em que eu penso, eu perdi as aventuras todas da criatura, mas depois ele vai contando, ok? Portanto, não desesperem, ele no início, lá para o meio, ele vai contando para trás, conta Circe, conta a questão do Ciclope, que é a parte mais interessante desse livro, e naturalmente a parte final, que é a vingança dos pretendentes de Penélope, a sua esposa, que, muito fiel, esperou por ele 20 anos. Portanto, é toda uma ode às mulheres que fazem a coisa certa e não querem cá saber de homens, né? Só do seu virtuoso marido. Mas ainda assim, apesar da dificuldade do texto, eu gostei porque eu gosto de mitologias, mas de novo, eu não vos recomendo esta edição porque é bastante complicada de perceber. Mas a história em si é bastante interessante. Existe também a Ilíada, que é a primeira parte da história, ok? Que é quando ele sai de Ítaca, e vai para a Guerra de Troia. E a própria Guerra de Troia, eu tanto comecei pela parte 2, não é? Porque a coerência. Mas, assim, se gostam do tema, eu não vos digo para vocês não lerem, mas percebam que isto não é fácil. De seguida, eu acho que é o livro que eu tenho para vos falar de seguida, porque eu tenho um apontamento, já sou uma pessoa de certa idade, mas está ali, não é? Eu penso que terá sido entre estes dois livros que eu apresentei, que eu vou apresentar a seguir. Eu li para o 48 horas na nona, ok? Dislexia, muito obrigada por existires, que foi um projeto da Faith Strange e da Sofia de Lumiaques, que elas vão organizando de vez em quando, durante os fins de semana, para lermos histórias aos quadradinhos. E então, eu não tenho para vos mostrar porque eu li online, eu li Firefly Serenity,
finalmente. Eu já vos falei desta história, vou deixar nos cards para vocês verem a reverem desses vídeos. Eu vi Firefly, a série, eu vi Serenity, o filme, eu li a novelização de Serenity, eu li o guião ilustrado com informações extra e também tenho o guião oficial, pelo menos o volume 1 da série, de Joss Whedon, que se passa no espaço, que nos conta a história de uns cowboys. Sim, às vezes é esta designação, cowboys espaciais, que é a crew da nave do Capitão Malcolm Reynolds, e que viaja pelo universo a fazer transporte de algumas mercadorias. Uns trabalhos são legais, outros nem por isso, mas eles fazem o que precisam para sobreviver. E então nós temos aqui, mais uma vez, a história destas pessoas, algumas delas que lutaram pela independência do seu planeta e de todo o sistema planetário que existe em Firefly Serenity, mas eles são a facção que perdeu. Eles são os guerrilheiros, mas eles perderam a guerra. E então há todo um código de conduta e de honra, e eles continuam a acreditar que aquilo que eles fizeram foi pelo bem maior e que os seus ideais são os mais corretos. Nesta história nós vamos acompanhando informações e partes da aventura que não aparecem nem na série, nem no filme. Joss Whedon continua a expandir, existem inclusivamente novelas, não é? Que eu e Nessie, de Bookish Nessie, estamos muito interessadas em procurar e ler. Inclusivamente esta foi uma certa leitura conjunta com ela. Para além de Firefly Serenity, nós lemos também o Ma Reynolds, e eu tenho que dizer assim porque era assim que eu ouvia na minha cabeça, que é a história, ou parte da história da mãe do Capitão Malcolm Reynolds, e lamento, mas ela, na minha cabeça, ela fala redneck, e eu, uma senhora com eles no sítio. Portanto, se vocês gostam de ficção científica, se vocês gostam de space opera, isto tem também ali uns livros de Star Wars, por favor, leiam, vejam e abracem este mundo de Joss Whedon. De seguida, mais um livro que estava na minha mini TBR para 2020, nós temos As Minas de Salomão, do Reader Haggard, e não dessa de Queiroz. Ele é que traduziu a obra, ok? É uma coisa muito estranha, mas eu penso que foi o Olmova, ou Olga, ok, eu vou deixar aqui em baixo a informação, né? Que nós gostamos muito de coerência neste canal, que achou muito engraçado. E tal, esse livro dessa de Queiroz, quando eu mostrei, e eu... Pois, não é? Ela inclusivamente leu supostamente este livro para a escola e eu senti um abismo geracional naquele momento. E então nós temos uma obra que é a primeira da coleção. Eu pensava que mais nenhuma estava traduzida, aparentemente o She está traduzido e eu e a Mafalda andamos a ver se arranjamos isso. E então, esta história prometia, não é? Ter aqui uns elementos de fantasia, paranormal e umas coisas, não é? Mas não. É só vagamente referido. Nós basicamente temos uma aventura em que alguém está à procura das Minas de Salomão. E é basicamente isto. No entanto, é um produto do seu tempo. Não vamos para paninhos quentes, porque vocês já perceberam que não é a minha cena, mas temos aqui a questão dos brancos e os negros. E aparecem vários personagens negras, de várias etnias diferentes, que inclusivamente lutam entre si, que não se podem ver uns aos outros. Portanto, há aqui efetivamente uma luta entre etnias que não se suportam. Mesmo sendo da mesma raça. Cientificamente não há raças, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Estamos numa época em que a designação de alguns termos é extremamente perigosa, mas eu penso que eu consigo que vocês percebam aquilo que eu quero dizer. E não é todo depreciativo. No entanto, esta obra é bastante racista. Porque há uma clara distinção entre os brancos e os pretos, que é mesmo o termo que é utilizado aqui, tanto a partir dos brancos como a partir dos negros, porque há uma personagem de uma tribo africana que diz: esse é o modo dos brancos, os pretos têm o seu modo e a sua cultura também. Ou seja, estamos a falar de uma obra escrita por um inglês, ali por volta do século XIX, traduzida por outro homem do século XIX. E naturalmente vai ser racista. E tem que ser analisada à luz da época que foi criada, porque isto era perfeitamente normal. Estranhíssimo era as pessoas dizerem que havia igualdade, mas que é isso? Naquela época não havia nada disso. Era brancos e pretos e não há cá misturas. E efetivamente esta história mostra isso. Que era, de novo, o prato do dia da época. É uma aventura, essencialmente, na própria acessão da palavra, para quem já conhece toda uma panóplia de Indiana Jones e companhias limitadas subsequentes,
não é uma obra estrondosa, mas com certeza na época em que os ingleses andavam a desbravar o mundo e a contar as suas histórias de aventuras, de invasões e guerras. Naturalmente isto deve ter sido fantástico na época. Inclusive uma personagem que aparece aqui é o Alan Quartermain da Liga dos Cavaleiros Extraordinários, que é a personagem principal. Não é, de novo, uma história de aventura inovadora, mas na época com certeza que era. E faz sempre falta nós lermos outras perspectivas e outras obras que sejam diferentes e que nos alarguem horizontes. Mas não é fantasia, tem ali só umas coisas que não são, né? Portanto, saí um pouco defraudada na parte em que eu achei que efetivamente iria haver bastantes elementos, talvez não de fantasia, mas de paranormal, mas é meramente referenciar o mal da cultura africana. Por isso, logo de seguida, eu fui ler fantasia. E então eu li A Face Like Glass, de Frances Hardinge. Esta é a única obra que eu li dela até agora, mas eu quero ler mais porque eu adorei esta história. E nesta história, que eu inclusivamente já vos apresentei como uma das obras standalone de fantasia, vou deixar nos cards para vocês verem ou reverem, a autora mostra-nos um local no mundo, que é a caverna, em que este local é conhecido por os seus artífices fazerem coisas fenomenais e fantásticas. Queijos que dão visões, perfumes que conseguem inebriar os nossos sentidos e um género de máscaras que nós podemos utilizar com expressões faciais, porque as pessoas que nascem em caverna são incapazes de ter expressões faciais. Então estes artífices específicos ensinam as pessoas a usar expressões faciais como se fossem máscaras. E a partir de determinado momento aparece uma personagem que consegue fazê-lo naturalmente. E consequências, né? Naturalmente acontecem. Porque há as coisas boas e há as coisas más. Eu não considero que esta história seja uma distopia. Isto é meramente opinativo, ok? Neste caso, o facto de haver uma certa diferenciação social é porque existem as pessoas que são artífices, ou de famílias de artífices, e os outros trabalhadores indiferenciados. Se nós formos efetivamente ver as coisas por aí, todas as sociedades, todas as culturas são distopias, porque em todas elas existem diferenciações sociais nos empregos, através da capacidade económica, portanto, e apesar de haver aqui um certo chefe de Estado em que concentra muito o seu poder e às vezes um bocado arbitrário, eu não considero isto uma distopia. Não quer dizer que outras pessoas não o consigam fazer. É apenas a minha opinião. E então nós vamos seguir a nossa personagem principal, que eu não vos vou contar o nome porque está intimamente ligado com uma situação que acontece aqui na história, que é uma menina adolescente, pré-adolescente. E então ela vai passar por uma data de situações. A narrativa é muito rápida. Isto é um standalone, então tem que acontecer muita coisa ao mesmo tempo. Eu li-o sem o audiobook. Demorou mais algum tempo do que se eu tivesse lido acompanhado, mas eu quis fazer mesmo esse esforço, quis fazer esse exercício de ler sem o audiobook. Correu bem, se calhar não voltaria a fazer o mesmo, porque inclusive há o nome de alguns produtos que são feitos pelos artífices que importa que nós consigamos perceber efetivamente qual é o significado deles, porque é que eles têm aquele nome. Mas talvez seja considerado uma AI, muito provavelmente. Lá está, não tem necessariamente a ver com a idade das personagens, mas com os temas abordados. Está ali num patamar intermédio, digamos assim. A história é muito interessante, não é nada inovador no sentido que nunca antes foi feito, mas eu gosto muito dos twists que a autora vai dando. E há aqui algumas situações que nós não sabemos, porque as personagens também não sabem. E então nós só temos a perspectiva delas e há todo um plano maior que vai acontecendo e que nós só temos noção quando ele é revelado às personagens. Isto tem a ver também com um produto de artífices, ok? Mas lá está, eu não vos posso dizer muito mais que isto. É um bocado críptico, mas faz sentido. E a história também vai sendo em alguns pontos, precisamente porque as nossas personagens não têm acesso a determinadas informações. E como as personagens não têm, nós também não temos.
que é para não termos acesso ao plano, digamos, grande da história, mas é muito interessante ver como as coisas funcionam e a facilidade e a dificuldade de ter amigos e inimigos quando as pessoas estão meramente interessadas no poder. E é definitivamente uma recomendação. Eu gostei mesmo muito desta história, apesar de ser um YA e apesar de não ser nada inovador, mas é efetivamente uma excelente recomendação e eu quero muito ler mais obras da Frances Hardinge, porque acho que, lá está, apesar de não ser uma história totalmente inovadora, ela conseguiu dar uma história diferente e que eu gostei bastante. Digam cá mais nos comentários se leram algum destes livros, se pretendem ler algum deles, como é que têm corrido as vossas leituras e já agora deixem algumas recomendações para eu ler, porque vocês sabem que eu adoro. Alguns destes livros, inclusivamente, e eu esqueci-me de dizer na parte 1, funcionaram tão bem para o desafio da Ana da Phoenix Flight, que eu normalmente chamo Xinha, e agora é um dos livros que é os Estações Literárias. Ele está a decorrer durante todo o ano e existem categorias e coisas que nós podemos ler e fazer durante cada uma das estações do ano. E agora sim, nós vemos no próximo vídeo e boas leituras!